eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Uma mensagem que Deus falou comigo, mas também é uma mensagem que é muito importante vocês saberem, né? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 20. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 20. Amém? Se você não trouxe sua Bíblia por algum motivo, vai estar passando no telão, mas se você está com a sua Bíblia aí, por favor, após a leitura, mantenha ela aberta. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe. Olha que engraçado, irmãos. Aqui é o espírito imundo, é o Satanás orando. Você vê que hoje nem crente mais ora, mas aqui o Satanás orando. Versículo 10. Rogou-lhe encarecidamente. Significa, ele pediu, ele orou a Jesus que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, mais uma vez orando a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, aqui já ex-endemoniado, né? Versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. A oração agora é dos donos dos porcos, alguns deles, né? Então, primeiro o diabo ora dizendo: por favor, nos deixe ir para os porcos. E aqui agora, esse dono dos porcos oram. E o que eles oram? Rogando que se retirasse da terra deles. Então a oração deles agora foi: Jesus, suma daqui. Sai daqui porque o Senhor não é bem-vindo. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o nosso coração nesse momento esteja sensível e disponível, ó Pai, para a semente que será semeada. Nos ajude, Senhor, a entender, nos traga, Senhor, a revelação e, mais do que isso, Pai, nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas após o término desse culto. Me usa, Senhor, como canal de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom, queridos, essa passagem, né, como nós já vimos aqui, né, de um modo geral, ela relata a libertação de um homem que estava possesso por espíritos imundos.
e que Jesus fez questão de ir até esse rapaz, né? No decorrer do texto você percebe que esse rapaz estava entre os sepulcros, então Jesus foi até o cemitério de encontro com esse rapaz com o propósito de libertar ele dessa possessão, do domínio dos demônios, né? E mesmo Jesus tendo algumas retaliações até chegar a esse rapaz, Jesus não desistiu de ir. O que nós podemos perceber, né, é que Jesus, ele sabia do potencial desse rapaz, o que ele seria capaz de fazer em liberdade. E por isso, então, acredito que ele se esforça para ir até esse rapaz. Agora, o que o texto também nos ajuda a entender é que o diabo também sabia do potencial desse rapaz. E, por esse motivo, ele tentou de tudo para manter esse rapaz preso ou para impedir que Jesus chegasse até esse rapaz. Agora, nós podemos também aprender, né, algumas situações muito relevantes que vão nos ajudar não só a entender esses textos, mas também nos ajudar, né, a colocar ele em prática. Então, de acordo com esses versículos que nós vimos, né, versículos 1 ao 20, o que nós podemos entender ou aprender com esse texto? Em primeiro lugar, o que nós podemos aprender é que Jesus e o diabo disputavam a vida desse rapaz. No verso 1, né, quando o texto já inicia, ele diz: entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então o texto diz que Jesus e os discípulos chegaram a outra margem. Isso indica então que eles estavam em um lado oposto, né? O início desse texto, na verdade, ele começa no capítulo 4, né? No versículo 35, por exemplo, Jesus, depois que ele ensina a multidão através de parábolas, né? Jesus ele sente a necessidade de atravessar o mar da Galileia para chegar até o outro lado. Por isso, no versículo 35 do capítulo 4, vai dizer que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus para os seus discípulos: passemos para outra margem. Então ele estava ensinando, ele estava ministrando, né, sobre as parábolas, e ele então sente a necessidade de sair daquele lugar, atravessar o mar da Galileia para chegar até a outra margem. E é claro que a necessidade é que do outro lado, na outra margem, tinha um rapaz que estava possesso e Jesus precisava libertar. Gadara era uma terra de gentios, ou seja, nós sabemos que quando a Bíblia fala, né, do povo gentio, são aqueles que não pertencem a Deus. Então Gadara era justamente esse lugar de pessoas que não tinham relacionamento com Deus, que talvez não queriam servir a Deus, sendo assim, pessoas que naquele momento não faziam parte do povo de Deus, mas não por opção de Deus, e sim por opção deles. E esse lugar, Gadara, né, eles, por não temerem a Deus, eles lidavam muito com animais impuros. Não é à toa que o espírito ou os espíritos que entrou na vida desse rapaz, a Bíblia diz que era espírito imundo. Por quê? Porque esse lugar já tinha esse costume de lidar com animais imundos. E não é à toa, né, que se Jesus estava indo para esse lugar, o diabo ele não é onisciente nem onipresente, mas ele tem também os seus secretários. Então, ele sabe que Jesus está indo para aquele lugar, e então começa ali uma disputa entre Jesus e o diabo pela vida desse rapaz. E o que me leva a entender que houve uma disputa? Porque quando o diabo está vendo que Jesus vai para aquela terra, o diabo tenta impedir Jesus. E isso também nós encontramos no capítulo 4, dos versículos 37 até o 39, quando diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, os discípulos, e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então acorda no versículo 39 e diz: Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Se Jesus precisou repreender o mar, isso significa então que aquele temporal que Jesus estava passando não era algo normal, nem natural, e muito menos da parte de Deus. Essa tempestade que se levantou foi o diabo tentando impedir Jesus. E ele não tenta só impedir Jesus ou os discípulos no temporal. Quando Jesus já chega até a outra margem, vem então esse louco, que era esse rapaz endemoniado, pelado, agressivo, totalmente descontrolado. E você imagina então como que os discípulos estavam. Imagina os discípulos então na situação do temporal. Jesus está dormindo, está tudo sob controle de Jesus. Ele tem autoridade sobre a terra e também tem autoridade sobre o mar. Ele tem autoridade sobre o homem, mas tem autoridade também sobre demônios. Então Jesus não tem o que temer. Ele está descansando, tranquilão. Mas os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles ainda tinham uma falta de confiança, e isso mostra o quanto parecidos nós somos com esses discípulos. Então, eles passaram por esse temporal, por essa tribulação, acharam que iria afundar, acordam Jesus. Quando Jesus então acorda, Jesus dá uma ordem ao mar, Jesus dá uma ordem ao vento, e a Bíblia diz que todo aquele temporal começou a cessar, e então houve uma grande bonança. E no versículo 41, os discípulos pasmos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, este é o nosso Salvador, este é o nosso Redentor, este é o guarda de Israel que nunca dorme, e mesmo que dormindo, ele tem poder para nos guardar. Este é Jesus. Então, depois desse temporal, eu imagino que os discípulos falaram: puxa, passou a tempestade, então agora vai dar tudo certo. Quando eles pisam na terra, quem é que vem? Um louco, pelado, descontrolado, sei lá se estava espumando, mas com sinais de violência. Ou seja, o pior ainda estava por vir. Tudo isso indica o quê? Uma disputa entre Jesus e o diabo pela vida desse rapaz. Então, irmãos, desse mesmo modo, foi com cada um de nós. Mesmo que os nossos olhos não conseguiam observar, houve uma disputa no mundo espiritual pela minha vida e pela sua vida. Houve um preço a ser pago, houve uma batalha que foi travada, e da mesma maneira que o diabo tentou de todas as maneiras para que o evangelho não chegasse aos nossos ouvidos, porque o evangelho é a base fundamental, irmãos, para uma conversão. O momento mais expressivo de um culto é o momento do apelo. Por quê? Porque é o momento que aquela pessoa que ouve o evangelho vai corresponder com a proposta do evangelho. Então não é à toa que você vê que um dos momentos mais conturbados é momento de apelo. É a pessoa que levanta para ir no banheiro no momento do apelo, é a pessoa que levanta para beber água justamente no momento do apelo, ou seja, é o momento que a igreja precisa estar intercedendo, orando. Por quê? Porque pessoas que não conhecem ainda o evangelho estão tendo a oportunidade de conhecer. E o que o diabo tenta fazer? Impedir do evangelho chegar nos ouvidos e dos ouvidos ir para o coração. Como que a fé nasce? A fé vem pelo... E se você não ouve, você não crê. Você só creu porque você ouviu. Então muita gente tentou impedir, mesmo sem saber, sendo usado pelo diabo, que o evangelho chegasse nos seus ouvidos para chegar no seu coração. É só você ver quantas vezes você precisou ir a um culto, quantas vezes você precisou ouvir o evangelho para até então conseguir entender e ser convencido pelo Espírito Santo que não há vida melhor do que a vida com Cristo, entregar a vida ao Senhor. Ou seja, pode acontecer da pessoa, a primeira vez que ela tem contato com o evangelho, ela já se rende. Isso é quando ela presta atenção, isso é quando ela entende. Mas no meu caso não foi assim. Eu demorei para me render. Eu ouvi o evangelho, conheci até algumas passagens bíblicas, mas não conseguia entender. E é claro que existem muitos motivos. E um dos motivos
É justamente as distrações, é justamente pessoas que roubam a nossa atenção. Nós precisamos entender que há uma guerra acontecendo quando uma pessoa está exposta ao Evangelho. Você só desfruta daquilo que você entende. Se você não entende, você não desfruta. Então, o que o diabo tenta fazer? Roubar o entendimento. Se ele rouba o entendimento, você não consegue acessar a bênção, você não consegue viver a promessa, você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, há sim, irmãos, uma disputa acontecendo no mundo espiritual. Assim foi com a minha vida, assim foi com a sua vida, mas da mesma maneira que Jesus enfrentou uma tempestade, saiu de um lugar para ir para outro lugar, com um objetivo formado, ele fez na minha e na sua vida. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele insistiu, ele foi até o fim, ele cumpriu o objetivo e hoje, para a glória de Deus, nós ouvimos o Evangelho, entendemos o Evangelho, correspondemos ao Evangelho e quando chegar o grande dia, nós nos encontraremos com o dono desse Evangelho, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há uma disputa entre Jesus e o diabo pela vida desse homem, como houve pelas nossas vidas e como há pela vida também de muitos. Agora, o que nós podemos também entender nesse texto é que, infelizmente, existe possessão demoníaca. Muita gente não acredita nisso, alguns brincam com isso, outros fingem serem possessos e, pasmem vocês, existem igrejas que pagam para pessoas fingir uma possessão com o propósito de ficar famoso, com o propósito de dizer que ali há libertação, mas que não passa de um fingimento. Mas, na verdade, possessão demoníaca, ela existe. E quando nós falamos sobre esse assunto, nós temos que ter dois entendimentos, porque existe alguns tipos de possessões, né? Ou alguns tipos de pessoas que deixam o diabo entrar, e que elas diferem uma da outra. Há no mínimo dois tipos, né? E, por exemplo, o que é uma possessão demoníaca? É o que o texto aqui nos retrata, e daqui a pouco nós vamos entrar com mais detalhes nesse assunto. Mas essa não é a única evidência de que o diabo entra na vida de uma pessoa. Nesse rapaz, o diabo entrou, e houve uma possessão, mas o diabo pode entrar também em uma pessoa e não manifestar possessão. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3, a Bíblia vai dizer, se referindo a Judas, e o diabo entrou nele, falando de Judas. E no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 27, o texto, né, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, e após o bocado, ou seja, estavam todos os discípulos na mesa, ceando com Jesus, e o texto diz, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer? Faze-o depressa. Então, o que aconteceu? Tanto aqui com Judas, quanto com esse rapaz. O diabo entrou nos dois. E qual é a diferença? A diferença é que um teve a manifestação da possessão, e o outro não teve. Então, olha só, o diabo entrou em Judas e ele continuou na mesa. Não se engane achando que só quem manifesta um tipo de possessão é que está dominado pelo diabo. Pode acontecer, e que não aconteça nem comigo nem com você, mas pode acontecer de a gente estar numa mesa e alguém do nosso lado está cheio do Satanás dentro dele. Pode acontecer de alguém dividir comida com você e está cheio de demônio dentro dele. Pode acontecer de alguém te elogiar, de alguém te tratar bem, de alguém só fazer o que você gosta, mas dentro dele está cheio de demônios. Por quê? Porque existe dois tipos, um é possessão, o outro não. Judas permitiu que Satanás entrasse nele. Jesus não escolheu um Satanás. Jesus não escolheu um demônio para a sua equipe. Às vezes nós achamos que as pessoas que nós escolhemos para andar do nosso lado, né, nós depositamos uma certa confiança para essas pessoas, mas nós não somos responsáveis pela conduta dessas pessoas. Porque no decorrer da caminhada, essas pessoas vão ter muitos tipos de propostas. E elas vão
determinar quais propostas elas vão ouvir. Então, nós podemos escolher pessoas para andar conosco, que no momento ela é um santo, mas depois ela pode se tornar um demônio, que foi o que aconteceu com Jesus. Né? Então eu não posso responsabilizar Jesus. Jesus errou, tá vendo? Levou um demônio para a equipe. Não, ele escolheu um homem. Ele escolheu alguém para cooperar com ele no reino. Mas no decorrer do caminho, Judas, que já tinha um desejo, né? E por esse desejo ele foi atraído, e então ele cedeu à tentação, né? A tentação, irmãos, ela não é sobrenatural. A tentação é natural. O que é sobrenatural? O tentador, que é o diabo. Mas o diabo não vai tentar você com algo sobrenatural, porque se fosse assim, você não tinha capacidade de resistir. Todo ser humano tem capacidade de resistir a qualquer tipo de tentação. Por quê? Porque a tentação é natural. E Tiago vai dizer que o diabo apenas usa desejos que já estão dentro de nós para nos tentar. Então, se alguém teve problema com bebida lá atrás, e ainda ela ainda tem dificuldade, ela não bebe mais, mas se ela vacilar, o que o diabo vai fazer? Vai usar o quê? Um desejo que ele já tinha. É algo natural. Então o diabo é o tentador e ele vai tentar com um desejo que muitos de nós tínhamos. O que isso me ajuda a entender é que Judas já tinha um problema com dinheiro. Judas não traiu Jesus apenas por dinheiro, ou não foi o único pecado que ele cometeu contra Jesus. Judas era ladrão da igreja de Jesus e a Bíblia vai dizer que ele roubava o dinheiro que eles arrecadavam de oferta. Então, o que o diabo fez com Judas? Apenas despertou um desejo que ele já tinha, e em cima desse desejo ele tentou e Judas cedeu. Então, Jesus não escolheu um demônio, os erros de Judas não são responsabilidade de Jesus, e Judas, cheio do demônio, sentava na mesa da ceia. Estava possesso? Não. Mas tinha demônio dentro dele? Sim. Então tem gente que só acha que há manifestação de demônio quando há possessão. Não. Às vezes pessoas, como eu disse, andam do nosso lado, está com a gente e está cheio de demônio dentro de si. Mas há o outro tipo, que é a possessão, que foi justamente o que aconteceu nesse texto. E esse texto também nos ajuda, a aprender um pouco sobre possessão demoníaca. Ou seja, como que nós sabemos que uma possessão ela é demoníaca? Em primeiro lugar, uma possessão demoníaca, a pessoa ela não tem domínio de si. Nós vemos que esse demônio ou esses demônios que tomou a vida desse rapaz, ele é que falava pelo rapaz. Ele chegou para Jesus e disse: mestre, o que tenho eu contigo? Olha só, irmãos, o diabo conhece Jesus. Ele teme a Jesus. Ele está sob a autoridade de Jesus. E como eu mostrei, ele até orou para Jesus. Hoje tem pessoas, irmãos, que estão fazendo coisa que nem o diabo fez, diga misericórdia. Então, uma pessoa possessa, ela não tem domínio de si. Suas palavras e suas ações são totalmente determinada pelo espírito que está sobre ela, no caso aqui, os espíritos imundos. Então, uma pessoa que ela teve a possessão demoníaca, ela não se lembra das coisas, ela não sabe o que aconteceu. Não sei se você já viu alguém possesso, quando ela é liberta, ela levanta e diz: o que aconteceu? Onde é que eu estava? Me conta o que aconteceu. Então, já recebi telefonema de pessoas que estavam possessas, que depois, no outro dia, lembrou de tudo que aconteceu. Eu falei: peraí, isso não é possessão não, isso aí é cachaça mesmo, para de beber que você já vai estar num bom caminho. Ou seja, usou a bebida para fingir uma possessão. Então a possessão é essa, ou uma das evidências é essa, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Satanás rouba a mente da pessoa, o que o Espírito Santo não faz. O Espírito Santo não rouba a mente de ninguém não, irmãos. Você precisa da sua mente para entender como é que o Espírito Santo rouba a sua mente. É claro que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas alguém que entra no Espírito, ora em língua e depois fala que não se lembrou de nada, eu tenho uma certa desconfiança. O Espírito Santo não rouba a mente de ninguém não. Tudo que a pessoa faz, ela sabe o que está fazendo. Eu sei quando eu estou orando em língua, não sei o que eu estou orando, mas eu sei que eu estou orando. Posso orar em línguas na hora que eu quiser. Estou no controle, quando é línguas. Mas muitas manifestações
Deus está no controle, mas mesmo Deus não estando no controle, isso não significa que ele vai roubar a sua mente, né? Então, uma pessoa possessa, ela não tem domínio de si. Segundo lugar, como nós conseguimos identificar uma pessoa possessa? Uma pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana. Olha o que diz o versículo 3 e 4, falando aqui sobre esse rapaz que estava possesso, o qual vivia no sepulcro, ou seja, a casa dele era o cemitério, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Já tentaram prender esse rapaz, mas ninguém conseguiu, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçá-los. Ninguém podia subjugá-lo. O que o texto está dizendo é, ninguém conseguia segurar esse rapaz. Uma pessoa possessa, ela manifesta uma força sobre-humana. O pastor Luciano Subirá conta um testemunho onde convidaram ele para expulsar um demônio, e hoje ele é magro, mas na época ele era bem gordinho. Estou sendo bem bondoso chamando ele de gordinho naquela época. E então ele foi acompanhando a outros pastores para a casa de alguém que estava endemoniado, e quando ele chegou nessa casa, o demônio estava lá, né, fazendo todas as suas algazarras, e ele sentou numa cadeira para esperar até o momento. O pastor Luciano diz que o demônio começou a rastejar igual uma cobra, e ele era bem gordinho, ele estava sentado numa cadeira, e o demônio com uma mão pegou uma perna da cadeira e suspendeu assim. E ele falou, em nome de Jesus, me coloca no chão agora. E na autoridade de Jesus, o demônio colocou. Mas o que eu quero dizer é que uma pessoa possessa, ela demonstra uma força incrível. Ela consegue quebrar correntes, ela consegue quebrar grilhões, cadeias, nada pode parar, a não ser Cristo, uma pessoa possessa. Então a pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana. Como podemos identificar uma pessoa possessa? Em terceiro lugar, ela tem um semblante de ódio, sempre. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 28, Mateus já falando sobre esse caso, ele vai dizer que quando Jesus e os discípulos chegaram até a outra margem, né, vieram ao encontro, esse endemoniado, saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho, ou seja, uma pessoa possessa, ela sempre tem um semblante demoníaco, sim, mas um semblante de ódio, um semblante de raiva, um semblante que ela pode fazer alguma coisa a qualquer momento. E deixa eu usar isso aqui para te dar um conselho, vou abrir um parênteses, toma cuidado com o morador de rua. Fica achando que morador de rua é coitadinho. Todos na verdade são coitadinhos, mas muitos estão sob domínio do demônio. Muitos estão sob domínio do diabo. Ah não, eu vou dar um abraço lá no morador de rua. Toma cuidado, ore antes, peça a direção de Deus, tenha discernimento. Porque ele pode te dar um murro tão grande que você pode cair durinho ali. Tem gente que acha que nada disso acontece. Acontece, irmãos. O demônio pode usar muitas coisas. Uma das coisas que ele usa é a bebida. Por que você acha que morador de rua eles conseguem suportar a condição deles de cheiro ruim? Nós passamos perto, nós não conseguimos. Porque eles estão sempre, ou a maioria, né, alguns, não todos, sempre ou drogados ou bêbados. E essa bebida e essa droga anestesia eles a tal ponto que eles não conseguem sentir o próprio cheiro. Mas não se engane. Existe morador de rua que não está possesso? Existe. Existe morador de rua que tem demônio? Existe. Então tome cuidado com isso. Com todo o respeito que eu tenho às pessoas, principalmente aos moradores de rua, eu não passo perto de alguns que eu já vejo que está meio estranho. Não passo perto, irmão. Vou tomar um murro na cara de bobeira? Não, passo perto não. Então, entenda isso. Uma pessoa possessa, ela tem sempre um semblante de ódio. Mas, como podemos identificar uma pessoa possessa em quarto lugar? Ela não tem amor próprio. No verso 5 vai dizer que esse rapaz que estava possesso andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então uma pessoa possessa, ela sempre vai querer se machucar, porque o demônio não vai machucar ele próprio, mas vai machucar a pele da pessoa, a carne da pessoa, o corpo da pessoa. Então não é normal alguém querer se machucar. Não é normal alguém querer se ferir, alguém querer tirar a sua própria vida.
e aqui eu estou falando sobre possessão demoníaca, existe essa questão para a depressão, não é isso que eu estou dizendo, né? A depressão, infelizmente, é uma enfermidade, né? Que ela pode ter, sim, cunho espiritual, mas ela também precisa ser tratada de uma maneira com um médico. A pessoa precisa passar com um psicólogo, ela precisa ser tratada também na área da saúde, não é só na área espiritual. Então, a pessoa muitas vezes que está com uma depressão profunda, quer tirar sua própria vida, não é que ela quer morrer, ela quer se livrar de uma dor, isso é diferente. Diferente de uma possessão, que a pessoa é o demônio que quer matar aquela pessoa, né? Então, uma pessoa possessa não tem amor próprio. E como saber que uma possessão ela é verdadeira, né? Em quinto lugar, uma pessoa possessa, ela pode ser possessa por um espírito ou por milhares de espíritos malignos. Olha o que o versículo 9 diz, né? E perguntou-lhe, quem perguntou? Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Queridos, por que Jesus pergunta o nome desse demônio? Eu acredito que foi para mostrar que uma pessoa pode ser possessa por um demônio, como pode ser por 7, como é dito em Mateus, né, que uma pessoa que conhece o evangelho depois se afasta, ela não tem mais um demônio apenas com ela, mas ele traz consigo mais 7. Mas uma pessoa pode ser possessa por milhares de demônios, e para mim Jesus está querendo passar essa informação. Por isso que ele pergunta, para mostrar a força desses espíritos. O que significa uma legião? Uma linguagem usada no Império Romano para falar sobre soldados romanos. Uma legião significa 6.000 soldados romanos que tinham uma força muito grande e forte. Então, quando ele diz somos uma legião, né, ou o texto nos diz isso, é para nós mensurarmos a força dos demônios na vida desse rapaz. Era como se fosse 6.000 soldados prontos para a batalha. Era a força aproximadamente desses espíritos imundos. E para mim é por isso que Jesus pergunta. Hoje nós vemos pessoas que vão expulsar demônios e perguntam o nome dela, o nome da mãe. Qual é o nome da sua mãe, aquela demônia? E dos seus irmãos, os outros demoninhos? Você mora onde? Tem quantos anos? O que você quer? Não tem esse negócio de fazer entrevista com o demônio. Você expulsa ele e já era. Para que quer saber a notícia do demônio? Para que quer saber quem é o nome do demônio? Ah, mas Jesus fez. O propósito para mim é esse. Fez para nos mostrar que ali havia uma força muito grande. E não que ele estaria fazendo uma entrevista com o demônio, como eu já vi em alguns casos. Agora, uma observação, né, para a gente fechar aqui esse tópico. O responsável pela possessão, que é o diabo, ele sabe quem é Jesus. Versos 6 e 7. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Queridos, o Jesus que morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, está ao lado do Pai e em breve voltará para nos buscar, o demônio é submisso a esse Jesus. Ele se prostrou e adorou Jesus e, como eu disse, ele orou. Primeiro ele exclamou dizendo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Muitos entendem que Jesus era um profeta. Muitos andavam com Jesus, mas não tinham uma revelação de que ele era de fato o Filho de Deus. E quem teve essa revelação foi Pedro. Quando Jesus diz, né, que sobre esta pedra edificaria a minha igreja, naquele assunto, né, na verdade Jesus pediu um relatório, né, de como as pessoas estavam, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos, uns dizem que o Senhor é um profeta, outro diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é João. E o Pedro disse o quê? Tu és o Filho. Aí Jesus fala assim, tá bom, é o que as pessoas estão dizendo. E para vocês que andam comigo direto aqui, para vocês que têm intimidade comigo, quem eu sou para vocês? Aí ficou aquele silêncio, igual está aqui, e Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Dizer que Jesus era o Cristo, tudo bem, qualquer judeu poderia fazer. Dizer que Jesus era o Filho de Deus, aí era muito mais profundo, porque nem todo judeu tinha essa revelação. E o próprio diabo teve esse entendimento quando diz,
o que tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, irmãos, o diabo sabe quem é Jesus. Segundo, o diabo sabe quem é de Jesus. Um texto muito conhecido em Atos, capítulo 19, dos versículos 15 ao 16. Uns judeus, que a Bíblia vai chamar exorcistas ambulantes, e eu chamo de crentes ambulantes, que não tem raiz em nenhuma igreja, vive de igreja em igreja. Esses crentes ambulantes, que eram filhos de sacerdotes, viram Paulo expulsar um monte de demônio e achou que era fácil. O que eles fizeram? Foram expulsar. E como expulsaram? Eu expulso você em nome do Deus que Paulo prega. O demônio olha para eles e pergunta, como é que é? Olha o que o demônio vai dizer para esses crentes ambulantes no versículo 15. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem é você? O que ele está dizendo? Conheço Jesus. Conheço quem é de Jesus. Mas você não é de Jesus, não. Então, irmãos, expulsar demônio não é para qualquer um, não. Tem que ser filho de Deus. Tem que pertencer a Jesus. Por quê? Porque o diabo sabe quem é Jesus. E o diabo também sabe quem é de Jesus. E como eu disse, o diabo é submisso à autoridade de Jesus. Nós vemos isso no versículo 8, que Jesus diz, espírito imundo, sai desse homem. No verso 10, o espírito imundo roga encarecidamente que não mande ele para fora do país, não mande ele para fora de Gadara, mas que permita que ele entre naquela manada de porcos. E aí então Jesus, versículo 13, Jesus o permitiu. Queridos, o diabo é submisso a Deus, ao Espírito Santo e a Cristo. Ah, mas ele tocou na vida de Jó. Sim, mas quem permitiu? Deus. Tá bom, Satanás, toca lá na vida de Jó, mas deixe ele vivo. Martinho Lutero tem uma frase que é incrível e ela diz que até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Não pode fazer nada sem autorização de Deus. Pode mexer na sua vida? Só se Deus permitir. Se Ele não permitir, Ele pode latir, Ele pode rodear, Ele pode assustar, mas Ele não pode tocar na sua vida se Deus não permitir. Por favor, diga amém. Agora, ainda dentro desse tópico, que infelizmente existe a possessão demoníaca, eu queria trazer uma pergunta e ao mesmo tempo a resposta. Porque às vezes nós nos deparamos com esse texto, e perguntamos, mas por que Jesus permitiu que o diabo fosse para os porquinhos? Tadinho dos porquinhos, 2.000 porquinhos, tudo se lascando despenhadeira abaixo, se suicidando. Por que Jesus não já acabou logo com esse demônio, mas permitiu que ele fosse para os porquinhos? Então, Jesus permitiu que esses demônios fossem para os porcos, em primeiro lugar, porque o porco era considerado um animal imundo e impuro. E aquela cidade tinha esse costume de lidar, tratar, cuidar do animal impuro. Então, o porco não tinha valor, era imundo, era impuro, não podia nem tocar nele. Esse foi por esse o motivo que Jesus permitiu que esses demônios fossem para os porquinhos. Segundo, para mostrar à sociedade que para o diabo, um porco e um homem têm o mesmo valor. E para Deus, não. Olha a proposta do diabo. Tudo bem, eu saio desse rapaz, mas deixa eu ir para o porco. O que o diabo está dizendo? Não importa se é porco, não importa se é cachorro, não importa se é gambá, não importa se é ser humano. Eu quero habitar em alguém. Então, para o diabo, um porco e um homem têm o mesmo valor. Vamos ver agora a balança de Jesus? E para Jesus, um porco e um homem têm o mesmo valor? Não. No homem você sai, no porco você pode ir. Por quê? Porque você pode deixar, ou você pode achar que o porco e o homem têm o mesmo valor só se for para você. Para mim, o homem vale muito mais que um porco, vale muito mais que um animal. Para mim, o homem é filho de Deus, é meu irmão, e o homem é a coroa da criação de Deus, que tem tanto privilégio que até os anjos são servos de Deus. E o humano pode ser servo, mas é
filho e filha de Deus. Os anjos são servos de Deus, e eu e você, nós somos filhos de Deus, a feitura do próprio Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, para o diabo, o homem e o porco têm o mesmo valor. E para Cristo? Para Cristo não. Querido, você é muito valioso, você vale muito, você vale tanto que Deus nem pegou toda a riqueza do mundo para te comprar. Ele mandou o seu único filho, o seu Filho Santo, para morrer em seu lugar, para que você se tornasse filho e filha de Deus. Por favor, diga amém. Em terceiro lugar, por que Jesus permitiu que o diabo entrasse nos porquinhos? Para mostrar que aquela sociedade está mais interessada em recursos do que em transformação. Irmãos, vamos imaginar a cena desse rapaz endemoniado. Ele causava um alvoroço naquele lugar. Ele dormia no cemitério, mas durante o dia ele estava batendo nos outros, ele estava infernizando a vida dos outros. Aquela cidade tinha um bode lá na Carucha. Olha só, na Carucha tem de tudo, né, irmão? Tinha um bode lá. Que quando aquele bode estava solto, você não via ninguém na rua, eram os vizinhos correndo para casa, era um outro entrando. Aquele bode infernizava a rua Carucha. Você via a rua em paz quando o bode estava preso, mas quando o bode estava solto, ninguém tinha paz. Porque bode é assim, ele te olha, pode até te cumprimentar, piscar o olho para você, mas você virou as costas, ele te arrebenta. Então, eu imagino que lá em Gadara, que era o lugar desse rapaz, esse endemoniado era pior do que esse bode. Então aquele lugar era um inferno, literalmente. Só que Jesus percorreu, atravessou todo o mar para libertar esse homem. E a Bíblia vai dizer que agora esse homem está sentado, coisa que ele não fazia, só vivia perturbando os outros. Ele está vestido, coisa que ele também não fazia, vivia pelado e em perfeito juízo, coisa que ele também não tinha, pois vivia insano. E era para aquela cidade glorificar a Deus de pé, como diz alguns irmãos. Mas eles glorificaram? Não. Eles ficaram foi com raiva de Jesus. Porque para eles, o dinheiro vale mais do que uma vida. Para eles, o lucro vale mais que uma transformação. Não importa se Jesus está salvando vida, transformando. Eu quero o dinheiro no meu bolso. Então Jesus só permitiu que o diabo entrasse naqueles porcos por esses motivos. Porque aquele animal, o porco, era impuro. Porque queria mostrar que para o diabo, um porco e um homem tinham o mesmo valor. E mostrar para aquela sociedade que eles estavam mais interessados em recursos, em dinheiro e em lucro do que em transformação de vida. Nós não podemos pensar dessa forma, irmãos. Paulo diz, ou melhor, Jesus diz que ele se fez pobre para nos enriquecer. Jesus desceu, saiu da sua glória para pisar em um lugar imundo para salvar as nossas vidas. Então, se para a sociedade, para as pessoas que não conhecem a Deus, eles preferem lucro do que uma vida transformada, para mim e para você, que conhecemos a Deus, somos filhos de Deus, discípulos de Cristo, mesmo que saiamos no prejuízo, o que deve valer mais para nós é transformação de vida, é Jesus salvando pessoas, é Deus povoando o reino dos céus. Por favor, diga amém. Em terceiro e último lugar, por que houve essa disputa? O primeiro tópico foi, houve uma disputa entre Jesus e o diabo. Agora, por que houve essa disputa? Porque, como eu já falei, dei um spoiler na introdução, porque tanto Jesus como o diabo sabia do potencial desse rapaz. Olha o versículo 19 e 20 que diz: Jesus, porém, não lhe permitiu. Aqui esse rapaz, depois de ter sido liberto, transformado por Jesus, pediu que fosse com Jesus no barco para voltar lá para os lados que ele estava. Mas Jesus não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então, por que houve tanta disputa?
Porque Jesus sabia que se esse jovem fosse liberto, fosse transformado e aceitasse essa ordem de testemunhar sobre Jesus, não só aquela província, mas todo aquele lugar, toda a Decápolis seria transformada. Esse jovem era de Gadara, que fazia parte de Decápolis. Decápolis era como se fosse uma cidade, tinha 10 províncias, né? Como se fosse 10 bairros. Então tinha Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abilá, Hipó e Gadara. Esse jovem era de Gadara. E Jesus sabia que se esse jovem de Gadara fosse transformado, Hipó, Abila, Dion, Canata, Damasco, Pelá, Gerasa, Filadélfia, Citópolis, ou seja, todo Decápolis iria conhecer Jesus por conta do testemunho desse rapaz. Então Jesus sabia que se esse jovem levasse o ID a sério, não só a sua casa, que foi o primeiro lugar que Jesus disse, vai para a tua casa, e não fale apenas, mas mostre o que eu fiz. Não só a casa daquele rapaz, não só a rua daquele rapaz, não só o bairro daquele rapaz, mas toda a cidade de Decápolis iria ser também transformada, ou iria ter a oportunidade de conhecer Jesus com o testemunho desse rapaz. Jesus foi com o propósito de fazer daquele rapaz um missionário. E como eu disse, o diabo também sabia disso. E é por esse motivo que o diabo levantou a tempestade, tentou assustar os discípulos de Jesus, tentou até assustar Jesus, porque o diabo queria impedir esse projeto, queria impedir esse envio a missionário desse rapaz. O diabo queria que esse plano de Jesus de fazer daquele rapaz um missionário, o diabo queria impedir e tentou de tudo para que não desse certo. E esse é o motivo pelo qual houve essa disputa. Agora, irmãos, essa disputa, ela não é só real para essa passagem que nós lemos, mas ela também é real para os nossos dias. Não é só naquela época, mas é na nossa época também. Como eu disse, você pode imaginar um pouco de como foi a luta entre Jesus e o diabo pela sua vida. Por quê? Porque assim como Jesus sabia o que você seria capaz de fazer estando nele, o diabo também sabia ou saberia desse estrago. O diabo sabe que todo aquele que se converte a Jesus, ele vai dar um prejuízo para o inferno. E o diabo não quer que tenha prejuízo no inferno. O diabo sabe que o inferno não vai chegar a lugar nenhum, mas se contenta em esvaziar o reino de Deus. O diabo sabe que ele está numa luta e que no final ele já é perdedor. O diabo sabe que não há arrependimento para ele. O diabo sabe que nunca vai ser um filho de Deus. O diabo sabe que não há perdão para ele. Mas por que ele tenta tanto contra a minha vida e contra a sua vida? Se ele não vai conseguir nunca ter aquilo que eu posso ter. Justamente, ele tenta tanto contra a minha vida e com a sua vida, porque ele não pode ter o que você tem, mas ele pode fazer você perder o que você tem. E para ele não precisa ter lucro, basta ver o seu prejuízo. Para ele isso é suficiente. Então, da mesma maneira que houve essa disputa, que nós vimos aqui nesses textos, há também nos nossos dias. Mas Jesus tinha um plano. E qual era o plano de Jesus? Vamos passar para outra margem. Ele não revelou o que ia fazer para os discípulos, mas ele sabia, eu tenho um plano. E qual é o plano? Preciso libertar um jovem que ele vai fazer o meu nome, o reino do meu Pai, ser conhecido em toda a Decápolis. Jesus tinha um plano. E Jó, irmãos, ele declarou uma verdade a respeito de Deus, a qual ele aprendeu também sobre duras penas, mas ele testificou essa verdade. E ele disse, isso no seu livro de Jó 42, versículo 5, bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O diabo tentou contra a vida de Jó, Deus permitiu, mas Deus tinha um plano na vida de Jó. O diabo tentou na vida desse rapaz,
Jesus em partes permitiu, mas Jesus tinha um plano, transformar esse rapaz em um missionário. O diabo tentou contra as nossas vidas e não se contente, vai continuar tentando. Mas Jesus tem um plano para mim e tem um plano para você. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Pode levantar-se o temporal, pode levantar-se a adversidade, pode o diabo latir, não sei se ele late, pode ele arranhar, não sei se ele tem unha, pode ele morder, para mim ele é até banguelo, mas nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. E Deus tem plano para a minha vida, e Deus tem plano para a sua vida, Deus tem plano para a sua família, Deus tem plano para a sua geração. E nós precisamos cooperar com esses planos. Eu quero que você fique de pé e eu quero concluir essa mensagem. Eu fecho essa mensagem, irmãos, olhando para a vida desse rapaz após Jesus. Nós falamos dele antes, de Jesus, ou no período que Jesus estava ali libertando ele. Mas eu quero olhar para essa vida agora desse rapaz após Jesus e trazer aqui o ensinamento, fechar com esse ensinamento que é válido para mim e para você. Como eu disse, do mesmo modo ou semelhante, parecido aconteceu com cada um de nós. Houve uma disputa entre Jesus e o diabo. Jesus ganhou essa disputa pela nossa vida. Graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus somos salvos. Graças a Deus temos nosso nome escrito no livro da vida. Por favor, diga amém. Então, Jesus ganhou essa disputa. Mas nós precisamos agora seguir o exemplo desse rapaz. O que Jesus disse para esse rapaz? Não, você não vai ir comigo porque eu tenho outros planos para você. Isso não significa que você não vai ser meu discípulo, não significa que você não vai ter contato comigo. Não. Você só vai ter um plano específico. E Jesus olha para esse rapaz e diz: vai para a tua casa, mostra o que eu fiz na sua vida. E esse rapaz, ele fez isso, ele mostrou para a sua casa, ele mostrou para Decápolis o que Jesus fez na vida dele. E em algumas passagens depois, em alguns capítulos, não lembro se é o 6 ou 7, Jesus, ele volta nessa região e tem uma multidão para ouvir Jesus. E a pergunta que eu faço é: quem foi o mensageiro para que aquelas pessoas estivessem ali para ouvir Jesus? O rapaz que fora endemoniado, mas que agora é um missionário de Deus. Então, queridos, da mesma maneira, nós precisamos agir. Podemos falar? Claro, o evangelho a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a pregação mais eficaz é a nossa vida. A pregação mais certeira é a nossa conduta. Não é simplesmente falar, mas mostrar. Olha o que ele fez na minha vida. Como a gente mostra isso? No nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, mas também nas nossas reações. Eu não estou dizendo que um deslize possa acontecer no decorrer do caminho, mas a gente não pode viver deslizando. Acho que eu falei isso aqui, vou repetir. É normal o pneu de um carro furar, sim ou não? É normal ele furar todo dia? Alguma coisa está de errado. Então, é normal, dentro dessa metáfora, o pneu de um crente furar? Claro que é normal. Mas é normal furar todo dia? Não, alguma coisa aí está errada. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. As pessoas precisam ver em nós, porque hoje, infelizmente, muitos falaram e fizeram totalmente o contrário daquilo que estavam falando. Isso gerou descredibilidade nas pessoas em acreditar nas palavras. Então agora as pessoas, elas querem ver. Mostra então esse Jesus. Mostra então essa transformação. Mostra então o que ele fez na sua vida. É isso que as pessoas
querem. Querido, sempre que uma tempestade se levantar, vamos supor que você começou a orar por alguém, que você está com plano de evangelizar alguém. É provável que levante-se uma tempestade. É provável que levante-se tribulações. É provável que levante-se adversidades. E deixa eu te falar uma coisa, isso é um sinal que vai valer a pena. Por quê? Porque tudo isso tem o objetivo de te parar, tem o objetivo de te desanimar, tem o objetivo de te enfraquecer. Porque sabe que se você persistir, você vai conseguir o objetivo, que é libertar as pessoas, ou levar, o libertador para as pessoas que estão presas em vícios. Levar o Salvador para as pessoas que estão perdidas. É o mesmo caso de Jesus. Tentaram parar Jesus, os discípulos e o barco naquele mar. Mas Jesus perseverou. E pela perseverança, ele conseguiu a vitória. Então, esse é um dos motivos que sempre que nós nos posicionamos para orar por alguém, evangelizar alguém, interceder por alguém, lutar pela vida de alguém, vai levantar sim tempestade. Por quê? Porque do outro lado está havendo uma disputa que você não enxerga. E essa disputa tem um objetivo, de te parar e te desanimar. Se você continuar, se você perseverar, passar por essa tempestade, você não tem poder para dar ordem ao mar e ao vento, mas você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, e pela autoridade que Ele te deu, Ele pode te livrar de qualquer tipo de tempestade, de qualquer tipo de adversidade. E se Ele não te livrar, Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar para passar no meio dela e você ainda concluir o objetivo final. Então, você foi liberto por Jesus. Você não está mais escravo ao diabo. Você agora é um missionário de Deus. Então, da mesma forma que Jesus falou para aquele rapaz, eu falo para cada um de vocês: vá para a tua casa e mostra o que Jesus fez e continua fazendo na sua vida. Vá para a tua rua e mostra o que Jesus fez e continua fazendo na sua vida. Vá para o teu bairro e mostra o que Jesus fez e continua fazendo na tua vida. E todas as vezes que se levantar uma tempestade, isso é um sinal que vai valer a pena. Hoje eu estou aqui, em nome de Jesus, em nome de Deus, para te encorajar e mostrar que você, se entender esse ID, se seguir essa ordenança de Cristo, as pessoas vão ver o que Jesus está fazendo. Não só na sua casa, mas na sua rua, no seu bairro. Que assim seja. Em nome de Jesus, por favor, diga amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar então?